Olá, bom dia, minhas irmãs. Mais uma vez nós aqui juntas, né? Nós vamos agora dar sequência. Nós estamos estudando a carta de Efésios. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Efésios 4. Então, nós vemos assim que a carta de Efésios é dividida em duas partes. Do 1 ao 3 é onde Paulo vem falando assim sobre como nós éramos antes de conhecermos a Jesus, a nossa velha natureza, vem nos contando que nós hoje em dia temos a salvação e não foi por nada que nós fizemos, foi porque foi um dom, foi um presente de Deus, que por causa do grande amor de Deus nós temos a salvação hoje. E aí agora ele começa, agora do 4 até o 6, ele vem falando mais especificamente de como deve ser a nossa atitude diante dessa nova vida que nós recebemos, né? Que agora nós somos uma nova criatura em Jesus, temos uma nova vida, nova oportunidade, tudo se faz novo, aquela velha natureza passou, aquela velha pessoa morreu, e agora ele vem nos ensinando, é uma carta que foi escrita para os cristãos de Éfeso, mas também é uma carta para nós hoje, ela é muito atual e ela fala e nos ensina muita coisa hoje. Então nós vamos aprender mais um pouquinho juntas acerca do que acerca do que Deus quer através de Paulo nos ensinar, tá bom? Vamos lá? Vamos ler juntas então. Começa assim: eu lhe suplico. Quem? Paulo. Eu, um prisioneiro aqui na cadeia, por estar servindo ao Senhor. Mais uma prova de que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, tá bom? Que vive e comporte-se de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas quanto essa. Então aqui ele está já falando aquilo que nós falamos, né? Comentamos. Como é que nós vamos viver agora de acordo com essa nova natureza, nova realidade. Então ele fala assim: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. Quando ele fala assim, sejam humildes e amáveis, eu pessoalmente já ouvi muitas pessoas falando equivocadamente, né, que uma pessoa humilde é porque é uma pessoa que não, uma pessoa bem, vamos dizer assim, pobre, que não tem recursos financeiros, aquela pessoa é humilde. Ou então, aquela pessoa é humilde porque ele não tem estudo, ele não tem conhecimento, ele é muito humilde. E na verdade, se você for olhar o que realmente quer dizer humilde, ele está dizendo assim, a pessoa humilde é aquele que ele põe como prioridade o bem-estar das outras pessoas que estão ao redor dele. Que ele não olha para si mesmo, ele considera que os outros superiores a si, o bem-estar das pessoas em primeiro lugar, ao invés do que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha. Então, quando Paulo fala, sejam humildes, né? Ou seja, considerem as pessoas que estão ao seu redor. E amáveis que resolvam tudo em amor. Porque daí ele fala assim, tendo tolerância pelas faltas. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que eu vou errar, faltas falam que eu vou errar com as pessoas vão errar comigo, vou entristecer, posso em algum momento da vida entristecer uma pessoa, chatear uma pessoa, errar com ela, pecar contra ela, né? Isso é uma coisa que infelizmente nós temos por causa da natureza humana. Mas nós, independente do que fazemos, nós temos o quê? O Espírito Santo que nos ajuda, se for necessário, até começar de novo. Mas aqui ele fala que tenham paciência, né, com as faltas dessas pessoas. Ou seja, não procurem olhar as pessoas, os defeitos, somente os defeitos das pessoas, que defeito todos nós temos. Então, o que ele fala assim? Por causa do amor entre vocês. Porque se a gente parar aqui um pouquinho para pensar, quando nós aceitamos Jesus, falando de aceitar Jesus quer dizer reconhecer que ele morreu por nós, né? Que hoje nós temos a vida eterna por causa do sacrifício dele. Então a gente já viu, quem quer aceitar Jesus? Eu já vai lá, às vezes levanta a mão, não, eu quero. Então eu falo assim, não, eu já aceitei Jesus. Mas assim, Deus é aquele que sonda o nosso coração, as intenções e motivação do nosso coração. E ele vê quando realmente isso é verdadeiro. Porque como Paulo disse lá, né, veio falando, acho que foi em Efésios 4, se não me engano, que ele fala, né, que nós, Efésios 2, que nós temos que o quê? Que estar, assim, toda a salvação vem de Deus, né? Foi um presente de Deus. Mas tem uma parte que cabe a nós, que é o quê? Crer, né? Acreditar que aquilo é verdade. Então, a partir do momento que eu realmente
creio, realmente creio, eu recebo o quê? O selo. O que é esse selo? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o selo da promessa. Quando Deus olha e fala assim, olha, aquela ali é minha, por quê? Porque ela está selada, ela tem o Espírito Santo. Porque realmente ela creu. E quando nós cremos de todo o nosso coração, nós recebemos esse selo que é o Espírito Santo. E a Bíblia fala assim, que quando o amor de Deus, né, ele foi derramado no nosso coração, através do quê? Do Espírito Santo que habita em mim. Né? Então Jesus, quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. E esse amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Então hoje em dia eu tenho o amor de Deus em mim. Porque existem 3 tipos de amores. O amor eros, que é o amor entre casal, né, o amor sexual. O amor filéu, que é o amor de amigos, né, que é o amor, assim, entre os amigos, é o amor filéu. E existe o amor ágape, esse é o amor de Deus, é aquele amor que é sacrificial, é o amor que se doa, é o amor assim que ele é independente, ele não depende das circunstâncias, mas ele ama. É aquele amor que não é sentimento, sabe? Eu não tô sentindo amor. Não, é amor que é decisão, é amor que é atitude, né? Que a Bíblia diz que nós mesmos estando mortos nos nossos pecados, Deus nos amou tanto, mesmo a gente estando lá mortos, longe de Deus, ele nos amou e enviou Jesus. Então esse amor é um amor que não depende das circunstâncias, é um amor sacrificial, ele é incondicional. Então esse amor, sim, com esse amor eu consigo ver a falta das pessoas e passar por cima, vamos dizer assim, né, relevar essas dificuldades que as pessoas têm, da mesma forma que fazem isso comigo, que é uma outra coisa que nós temos que aprender, que a gente tem que tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados, né? E não com julgamentos, porque eu, a velha Paula, a velha que antes de ter Jesus, eu era assim, egoísta, ciumenta, eu me preocupava com meus próprios interesses, eu olhava só a minha vontade, o que eu quero, não tinha desejo nenhum de me doar para ninguém, para as pessoas. Mas agora isso passou, agora eu sou uma nova criatura, agora eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração. E é esse amor que é sacrificial. Por isso que ele fala assim, ó, procurem sempre ser juntamente guiados pelo Espírito Santo. E assim vivem em paz uns com os outros. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu sou guiada pelo Espírito Santo, você é guiada pelo Espírito Santo, vai ter confusão entre nós? Vai ter contenda? Vai ter briga? Vai ter fofoca? Vai ter mentira? Dificilmente, né? Pode acontecer, como eu falei, todos nós somos sujeitos a erros, a cometer erros, porque muitas vezes a gente está num dia mal, aquele dia que a nossa natureza, né, a nossa carne está mais forte um pouquinho que o espírito, a gente acaba cometendo alguns erros. Mas se nós geralmente formos guiados, como o Paulo está mostrando aqui, vai ter contenda dificilmente, né? Por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que é paz, que é amor, que quer se resolver tudo da melhor forma, tudo do jeito de Deus, tá bom? Então, assim, é uma coisa que nós temos, mas Paulo, ainda não consigo, né? Eu tenho certa dificuldade. Todos nós temos nossos dias ruins. Então, nesses dias, de que você mais deve buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá calma, me ajuda diante dessa situação, ou com essa pessoa, ou comigo mesmo, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, a ser conforme o Senhor quer, tá bom? Vamos lá. E aí fala assim, todos nós somos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e todos nós somos chamados para o mesmo futuro glorioso. Acredito que a Edilene, acho que no capítulo 1 de Efésios, ela até comentou, né? Que nós estamos aqui de passagem, nós temos um outro endereço, que é o quê? O céu. Então, um dia que ele tá falando, a gente tem que procurar viver da melhor forma aqui, que nós temos o quê? Um futuro qualquer, viver na eternidade, nós vamos viver todos juntos, né? Todo mundo junto. Então, assim, a gente tem que procurar viver da melhor forma, manifestando o amor de Deus aqui, porque o nosso futuro não é aqui é só passagem, né? Nosso futuro é o quê? Na glória com o Senhor. Então, para nós há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, nós servimos, ele está dizendo que nós estamos servindo ao mesmo Deus. Nós não temos que ter esse tipo de contenda, nós não temos que ter briga, nós temos que manifestar quem nós somos aqui nessa terra. Aí ele fala assim, entretanto, Cristo concedeu aptidões, ou talentos, ou dons especiais a cada um de nós. Então, todas nós temos um dom. Um dom eu tenho certeza que você tem. Então você fala, não, mas eu não sei qual é o dom que eu tenho. Então, se você ainda não sabe
ore e peça que o Espírito Santo te mostre, né? O que é uma aptidão? Ele faz uma aptidão especial. É aquilo que você gosta de fazer, que você tem uma facilidade maior de fazer, que você sente prazer em estar fazendo aquilo ali. É um dom de Deus, é um presente que Deus te dá. Ele colocou isso em você. Ele não colocou em mim, ele colocou em você. É algo especial para você que ele deu. Mas ele deu para mim só para, eu tenho um dom para mim. Não, ele deu esse dom com um objetivo, que é o quê? Estará abençoando o corpo, abençoando as outras pessoas. Que ele fala assim, nós somos membros de um mesmo corpo, né? Que a gente geralmente fala assim, o corpo a gente já liga à igreja. A igreja, hoje em dia, a gente para pensar, a igreja é o edifício onde nós vamos para adorar, para ouvir uma palavra, para estar intercedendo para as outras pessoas, pela nossa vida mesmo. A igreja somos nós. Mas lá quando Paulo estava falando, ele falou assim, era um grupo de cristãos que se reuniam, e quando ele fala assim, Deus pega essas pessoas, Deus deu um dom a cada um. Para quê? Para que cada um usasse para abençoar o outro, para que um completasse o outro, para que um fosse ensinando ao outro. Porque quando o corpo, por exemplo, não tem, no nosso corpo físico, temos vários membros. Todos eles têm o seu valor e têm a sua posição, sua função. Então, se eu deixo se minha perna, meu pé se não estiver saudável, todo o meu corpo vai sentir. Eu tô com uma dor lá no dedinho do pé, todo o meu corpo vai sentir. Não tá, a dor tá lá, mas todo o meu corpo está sendo afetado com isso. Então, quando nós procuramos cuidar bem de todos os membros, um dos outros, é uma alegoria que ele faz aqui, todo o nosso corpo é abençoado, todos nós somos abençoados. Então, o dom é para isso, é para um estar abençoando, ajudando o outro. Então, nunca vai ser só para mim, vai ser sempre para mim poder colocar em prática esse presente que eu recebi de Deus para abençoar outras pessoas, sempre com pessoas, nunca vai ser só para mim, tá bom? Aí fala assim, o salmista nos fala a esse respeito, pois diz que quando Cristo voltou triunfalmente ao céu, depois da sua ressurreição e vitória sobre Satanás, concedeu generosos dons aos homens, a nós. Notem que diz que ele voltou ao céu, isso significa que primeiramente ele desceu nas alturas do céu, até bem embaixo, às regiões mais inferiores da terra. Aqui está falando sobre a autoridade que ele tirou da mão de Satanás quando ele adquiriu esse poder lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu de volta, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas, desde as mais humildes até as mais importantes. Agora ele fala assim, algum de nós recebemos um talento especial como apóstolos, a outros ele concedeu o dom de ser capaz de pregar bem. Então aqui ele vem falando o quê? Sobre os ministérios. Aqui ele vem especificando 5 ministérios, que é o de apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e mestres, né? São ministérios, dons especiais que ele concedeu, como eu já falei, para que pudéssemos ser usados entre nós mesmos como igreja de Cristo, né? Eu não vou dizer se igreja específica de denominação, mas nós como um todo, como igreja de Cristo. E aqui ele vem falando assim, que por que é que ele nos deu esse talento? Aí Paulo vem questionando, por que é que ele deu esses talentos especiais? Para fazer melhor determinadas coisas, né? Então você tem um talento especial, você faz melhor aquilo ali. Aquilo ali já é a mão de Deus. É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor que para ele, edificando a igreja, que é o que? O corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos nós creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Então aqui ele está falando é para que todos tudo bem, esse aqui se converteu agora, ele não sabe muito bem como é que ele deve se comportar em relação a isso, qual a atitude dele. Você vai ensinando, um ensina aqui, outro ensina ali. Tem gente que não sabe, que tinha uns costumes muito ruins, muito contrários à vontade de Deus. Deus chama que não, você vai ensinar ele, você vai discipular ele, você vai estar mostrando. Muitas vezes não é você falando, é com a sua própria vida.
é aquele que está perto, ele vai te vendo, como vai suas atitudes no seu trabalho, né? Quantas pessoas se convertem no trabalho, tinha uma atitude, daí as pessoas começam a ver que você tem uma nova atitude. Você começa, você mentia, não mente mais, você roubava, não rouba mais. Então isso que é a nossa própria vida é um ensinamento. Mas assim, esses dons, ele vem para ajudar, para aparelhar. Você sabe que você tem um aparelho que faz melhor o trabalho? É isso. Ele vem, é um aparelho a mais, é algo a mais que você tem para que ajude muito mais as pessoas, tá bom? Aí vem assim, ó. Em vez disso, não, desculpa, vamos voltar aqui no 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou obviamente nos mentiu, e fez que a mentira soasse como verdade. Ele está dizendo aqui que daí, a partir do momento que você aprende, você vai crescendo. Porque aprender, nós temos que aprender todos os dias, nós temos coisas novas para aprender. A gente pode viver 100 anos aqui nessa terra, a gente nunca vai saber tudo sobre tudo. A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, alguma coisa para melhorar na nossa vida, não é? Então, assim, ele fala assim, então, procure seu conhecimento, procure aprender um com os outros, procure ter paciência com as outras pessoas que precisam aprender alguma coisa. Porque da mesma forma, quantas vezes a gente está ensinando uma pessoa e a gente aprende tanto, a gente pensa que vai ensinar e quem está aprendendo somos nós, né? O que acontece muitas vezes aqui também. A gente estuda para poder passar alguma coisa, mas a gente aprende também, primeiramente, aprende muito mais. Então, assim, é isso que ele tá falando. Então, assim, porque daí a pessoa vai aprendendo, ela vai começando a ficar mais, né? Assim, não é qualquer pessoa que pode chegar a enganar ela. Acho que, se não me engano, Oséias fala que Deus fala, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, assim, nós temos que buscar conhecer, principalmente o que é a palavra de Deus. Porque a partir do momento que a pessoa chegar alguém falando alguma coisa pra você, fala, não, mas isso está contra a palavra de Deus. Não é isso que Deus ensina. Então, assim, nunca fique nessa de esperar das pessoas também aprender alguma coisa, né? A gente aprende muito, mas procure também aprender você mesmo. Leia, isso que a gente está fazendo de estudar juntas as palavras é maravilhoso, mas tem seu tempo também de devocional. Tem alguma dúvida sobre algum assunto? Pesquise. Hoje em dia a internet tem tudo, né? Você pesquisa ali, aí você vai ler e você, por saber, você vai ver que, não, isso aí não tá totalmente, não é assim que Deus diz, né? Então dessa forma você não vai ser enganada. As pessoas não vão poder te enganar, como ele usa o exemplo de uma criança. A criança, você conta uma historinha para ela aqui agora, daqui a pouco você vai contra outra, ela acredita, né? Independente do que você falou, você mudou totalmente a história, ela acredita, porque ela é inocente, ela não tem o conhecimento ainda. Então é isso que ele está nos chamando a atenção. Busque o conhecimento através dos dons, através da igreja, através do corpo de Cristo e também individualmente, tá bom? Em vez disso, seguiremos, ele fala, daí continuando, em vez disso, nós seguiremos com amor e verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça. Então, o cabeça da igreja, quem é Cristo? Quando ele fala em verdade, o que acontece? A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então não tem meia verdade ou meia mentira, né? Então ele fala, é sempre a verdade. E mais na frente ele ainda fala isso também, né? Aquele que mentia, não minta mais, né? Então nós já vamos chegar lá. E ele é quem? Ele fala que Cristo é o que? É o cabeça da igreja. Aquele que dirige, que comanda, é Cristo. Então é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob sua direção, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente. Então, a partir do momento que colocamos Jesus como centro, como cabeça do corpo, que somos nós, que somos a igreja, tudo se encaixa perfeitamente. E cada um dos membros, em sua maneira particular, olha só, auxilia os outros membros. Então eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, então é no seu jeitinho, no seu particular seu, porque não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Deus nos fez únicas, né? Então, assim, use esse seu jeitinho particular, do jeito que ele te fez, do jeito que ele te formou, do jeito que ele te escolheu. Use isso para estar o quê? Abençoando aquele que está próximo de você. De tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor, né? Se pegarmos um bebê,
se ele tiver qualquer membro do corpo dele não estiver saudável, ele vai crescer de uma forma sadia? Não, né? Vai ter um problema. Então, quando você pega um bebezinho lá todo saudável, todo bonitinho, você vê que ele vai crescer, não tá crescendo bem, de uma forma saudável, certinho, eles levam no médico, tá no peso certo, tá na altura certa, porque o corpo todo está respondendo junto, de uma forma saudável. Então, vamos lá. Então, eu lhe digo isso, falando pelo Senhor, não vivam mais como os não salvos, Paulo falando para eles, pois eles estão cegos e confundidos, aqueles que ainda não estão nas trevas, na mão de Satanás, que ainda não conhecem Jesus. Seus corações são fechados, estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra ele e não pode compreender seus caminhos. Não se preocupem mais com o que está certo ou errado. Eles não se preocupam mais. Eles se entregaram a práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Então, o que ele está dizendo? Então, não vivam mais da forma que vive. Porque hoje em dia, esse mundo nosso está muito difícil, né? Você olha assim... É tanta dificuldade, tanta coisa ruim, são notícias ruins, as pessoas se perdendo, os valores estão invertidos, ninguém mais segue nada, né? Então, assim, cada um por si, cada um vive de acordo com o que acha certo, o que quer. Então ele fala, não vivam mais dessa forma. Agora Cristo deu uma nova forma, um novo ensinamento para vocês viverem. Então vivam dessa forma agora. Então ele fala assim, se realmente vocês ouviram sua voz, que é de Jesus, e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então se desfaçam dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro nos maus caminhos, completamente apodrecida, cheio de imoralidade e engano. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Então, que ele fala, gente, como eu falei, né? Eu, sem o Espírito Santo, eu sou aquela coisa ruim, né? Que todos nós, você também sabe como você é sem Deus. Então, ele fala, não vivam mais dessa forma. O pensamento de vocês tem que ser outro, a atitude de vocês tem que ser outra. Vocês têm que estar constantemente mudando, como nós já comentamos. Mas o que? Para melhor, sempre para melhor. Tá? Nunca voltem àquela velha natureza, porque ela sempre vai ser contrária à vontade de Deus. Sim, você deve ser uma pessoa nova e diferente, santa e boa. Se vista dessa nova natureza. Aí ele fala, deixe de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros. Aí então essa questão da mentira, né? Então, assim, a mentira é sempre uma bola de neve, né? Se a pessoa mente, para encobrir aquela mentira, ele tem que inventar outra mentira. E a Bíblia fala que quem é o pai da mentira é o diabo. Então, assim, é muito melhor você falar, lidar com uma consequência de uma verdade do que uma consequência de uma mentira. Então, independente do que for a situação, com quem for, fale sempre a verdade, tá? É sim, sim, não, não, que provém disso de procedência maligna. A Bíblia nos diz isso. Então, aí vem assim, quando vocês estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha com vocês ainda irados, resolvam isso logo. Quando ele fala esse irado, então ele fala assim, quando estiverem, não vai falar lá, não posso mirar, não posso ficar nervosa, não posso me irritar, não. Vamos ter período que vai acontecer isso. Então, mas quando estiverem irados, não alimente seu próprio rancor. O que é esse alimentar seu próprio rancor? Se a pessoa faz alguma coisa, fala alguma coisa, você já começa, nossa, mas... então agora eu vou fazer isso. Então agora, essa pessoa fez isso, eu vou fazer isso também. Quando eu ver ela, eu vou falar isso. Sabe aquilo vai alimentando uma coisa assim, na nossa mente, e aquilo vai crescendo? Então, e aqui ele fala assim, não, se acontecer isso, antes do sol se pôr, eu já resolva isso logo. Então, se você, principalmente se for dentro da sua casa, aí você tem que correr mesmo e resolver isso. Então, porque tem gente que pensa assim, não, vou tocar mais esse assunto, o tempo vai apagar. E não é assim. E logo em seguida ele fala assim, porque quando vocês estão irados, oferece um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Olha como é forte isso. Porque você fica irada que você vai alimentando aquilo. E uma coisa assim que a gente vai vendo, a gente vai aprendendo, que a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Então ele está sempre de olho. Então acontece uma situação, você fica irada, você fica assim ruim com aquela situação e não resolve aquela situação, deixa passar. Só que ele vê que aquilo ali é uma fraqueza sua.
sabe o que ele vai fazer? Ele vai criar situações para que aquilo aconteça de novo. Porque ele sabe que aquilo ali você não ficou bem. E quando a gente não tá bem, a gente começa a ficar com raiva de alguma pessoa, de alguma situação, aquilo automaticamente vai entristecendo o Espírito Santo e vai nos afastando de Deus. Nós vamos fazer aquilo, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus nunca vai ser essa. E porque ele é o pai da mentira, ele que gosta, o diabo que gosta de ver essa bagunça, né? Então, quando acontecer isso, vai e resolva. Se você errou, tem que pedir perdão, peça perdão. Se uma pessoa fala, olha, falou isso, não, vamos acertar, vamos orar, me desculpa. Mesmo se tiver que pedir perdão, você peça perdão, não tem problema, porque a Bíblia fala assim, quando você for oferecer uma oferta diante do altar de Deus, quando você for fazer uma oração, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai e resolva. Ele não faz, se você tiver alguma coisa contra alguém, você vai lá e resolva. Mas se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você vai e resolva. Antes de você fazer a sua adoração, sua oração, antes de você buscar a Deus, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, se você... E vai irar? Vou mirar? Vou ficar irritada? Vou ficar brava? Vou. Mas assim, não deixe, não alimente aquilo, porque lá vai virando um ódio, vai virando uma amargura, vai virando só uma coisa, sentimentos ruins, né? E aquilo vai só aumentando na nossa mente. Então, e a Bíblia, Paulo fala isso, então não deixe, porque isso é uma ótima oportunidade que o diabo quer para pegar seu ponto fraco e trabalhar em cima disso, tá bom? Então, se alguém, aí depois ele segue, se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para fazer trabalho honesto e ajudar os necessitados. É óbvio, então você roubava, se a pessoa roubava, então não roube mais, muito pelo contrário, use suas mãos para trabalhar e ainda falar, para ajudar os necessitados. Evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e que resulte em bênção para eles. Nunca se esqueça que a nossa palavra tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Nossa palavra tem poder, né? Tudo foi criado através da palavra. Então, sempre use a sua boca para abençoar, independente do cenário, de como você está vendo a situação, seja com o esposo, seja com o filho, seja com pais, com quem for. Use sempre, profetize sempre bênção sobre a vida das pessoas, tá bom? Você tem o poder para isso. Não faça o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Lembre-se que ele é quem garante que vocês estarão presentes naquele dia. Ou seja, lembre, é o selo, é o que prova que vocês são de Deus. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, palavras ásperas, antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos um para com os outros, compassivos e se perdoando mutuamente como Deus perdoou vocês. Então, aqui, assim, que nessa carta hoje, nesse capítulo, que nós possamos, eu e você, e como ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo. Nós sabemos que nossa vida é uma constante mudança, uma constante aprendizado, coisas assim novas vão acontecendo, pessoas novas vão chegando nas nossas vidas, mas acima de tudo, como ele vem, mudem a forma de vocês viverem. Então, hoje que eu e você a gente possa parar e pedir, Espírito Santo, o meu estilo de vida, a forma que eu estou vivendo, tem te agradado? Tem agradado a Deus? Tem algo que tem te entristecido? Se você pensar alguma coisa, perceber que tem alguma coisa assim que ainda não está dentro daquilo, da forma que Deus quer, peça a Deus, mude. Né, como eu falei, se você cair, tenha no Espírito Santo que te ajuda a levantar, se necessário começar tudo de novo. Mas assim, procure a cada dia colocar a sua vida diante de Deus e pedir a ajuda dele, que sozinho a gente não consegue mesmo. Mas com o Espírito Santo a gente consegue tudo, tá bom? Que Deus abençoe vocês.